Boa noite. Crescem os casos de dengue em Pernambuco. Dos 185 municípios, há casos notificados em 180. O aumento deste ano em relação a 2014 é de mais de 500%. Municípios como São José do Egito, Pedra, Itapetim, Venturosa, Sanharó, entre outros, e até em Fernando de Noronha, a doença está sendo considerada epidêmica. Mas a situação mais grave é na capital. O Recife registra 9.000 casos notificados e mais de 3.600 confirmados. E para facilitar o acesso de agentes da vigilância ambiental às residências, a Prefeitura fez convênio com o Exército, que já está nas ruas desde o início da semana passada. Outra preocupação das autoridades sanitárias é que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite as febres chikungunya e zika. Como controlar o avanço do mosquito e das doenças que ele transmite? Porque, ao invés de diminuir, os números estão aumentando, não só em Pernambuco, mas em todo o país. Como prevenir e tratar a dengue? Essas questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos Claudenice Pontes, coordenadora estadual do Programa de Controle da Dengue. José Luiz de Lima Filho, coordenador do Laboratório de Imunopatologia Keiso Azami da UFPE. Danilo Carvalho, professor da FAFIRE e biólogo. Boa noite a todos. Lembramos que vocês em casa também podem participar deste programa, enviando perguntas ou dando a opinião pelo telefone 21267958, pelo e-mail opiniãotvu@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãopr. Bom, é um prazer estar com todos aqui e a gente está trazendo alguns números que são muito preocupantes, que falam de crescimento de uma doença num momento em que a gente tinha uma expectativa de que ela fosse sendo cada vez mais erradicada. E aí um aumento bastante significativo. Então vamos começar com Claudenice. Claudenice, na verdade, quais são os números atuais? Eles mudam tanto, né, de uma semana para outra, assim, a coisa já se modifica muito. Parece-me que acompanha um pouco essa história do mosquito também, que vai se modificando e vai produzindo outros tipos de doença. Mas a palavra está com a senhora. Boa noite. Boa noite. Pernambuco está com os 4 sorotipos virais, né? Então, os 4 sorotipos circulando ao mesmo tempo, isso aumenta a probabilidade das pessoas adquirirem dengue, né? Lembrando que a dengue só pode ter 4 vezes. Então, a gente vem aumentando realmente, a cada dia os números vêm se expandindo. Pernambuco já está com mais de 37 mil casos notificados, mas a gente acredita que tem muito mais do que isso, porque esses casos que foram notificados são as pessoas que procuraram as unidades de saúde, registraram e assim a gente tem essa notificação. Mas tem muitas pessoas que não vão à unidade de saúde, ou outras que vão à unidade e não foi notificado. Então a gente espera que esse número seja bem maior. E está bastante preocupante, porque além dos números de casos de dengue estar aumentando, a gente vê também a infestação do mosquito. Cada vez mais os municípios estão com infestação elevada e isso tem preocupado bastante o estado. Isso, se a gente compara com outros estados do Brasil, Pernambuco está numa situação não privilegiada. Não, a gente isso é um tem que panorama, colocar aqui como um ponto negativo, né, infelizmente. Não, mas é um panorama bem geral, né? A gente observa, principalmente na região Nordeste, a questão da seca, a necessidade das pessoas estarem armazenando água. Isso favorece muito os depósitos com larvas, então criadouros positivos. A gente vê isso tanto na região metropolitana, como tem alguns locais que tem intermitência de água, as pessoas armazenam água por uma necessidade, e mesmo quando a água retorna às torneiras, aquela água é mantida lá, funcionando como criadouro permanente. Então, isso é o que a gente vê na realidade, não só do estado de Pernambuco, mas a gente vê também isso no Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, o Brasil como um todo. São Paulo começou a epidemia por conta também da necessidade de armazenar água, né? Tudo começou por essa questão da necessidade de armazenar e criadouros que não foram bem vedados, não foram bem tampados. José Luiz, essa questão, ela tem um componente político também? A gente estaria pecando na questão das políticas públicas de combate à dengue ou é somente um problema da natureza e do descuido da sociedade?
Não, bom, antes de mais nada, boa noite, né? É um prazer estar aqui no programa Opinião da TV Universitária, é uma honra estar aqui com os amigos, né? Discutindo o caso de dengue, né? Quando você fala de políticas, eu acho que tem vários componentes, né? Existe uma cultura, né, de armazenamento de água, por não ter havido uma cultura política anterior, né, de ter água tratada para todos os brasileiros, uma obra de saneamento, né, que já vem de várias décadas, né, não é de um partido político, né, é uma questão, né, cultural de políticas, né, e as políticas públicas realmente, e ajudado pela própria condição da natureza, né, quer dizer, pouca água, tem que armazenar, e aí a falta de orientação para armazenar essa água, né, como o Caniço falou muito bem, né, então tudo isso somado faz com que propicie, né, o criadouro, né, das larvas do mosquito da dengue, né, que já foi, né, eliminado no Brasil em décadas anteriores, né, você vê que ela retorna ao nosso país porque um ambiente favoreceu esse tipo, né, Em que momento ela foi eliminada? Em que momento ela foi eliminada? Eu acho que nos anos 50, por aí, anos 30, né, ela foi eliminada, no século passado, né? Não só no Brasil, mas em outros países mesmo, né? E os problemas socioeconômicos, o crescimento das grandes massas em regiões urbanas, né, com dificuldade, né? E o Brasil ele cresceu, eu diria assim, desenvolvimento urbano nas últimas décadas, né, de uma forma muito rápida, né? Então você vê aos redores, né, de grandes cidades, né, populações que elas, de uma hora para outra, né, elas simplesmente cresceram, multiplicaram e não houve um desenvolvimento cultural e político para essas regiões, né? Eu lembro bem, alguns anos atrás, a gente participou de um debate, né, na Academia Brasileira de Ciências sobre dengue, né? E um colega mostrou uns números muito interessantes, né? Mesmo em algumas regiões, né, que cercavam o Rio de Janeiro, foi uma época que tinha uma epidemia no Rio de Janeiro, eles observaram uma coisa muito interessante. Tinha uma região, na área de morros, que praticamente não tinha nenhum caso. Muito poucos casos notificados. E foram verificar o que era, né, o porquê naquela região o mosquito não se adaptou. Na verdade, não era que o mosquito tinha se adaptado. Naquela região existia uma comunidade religiosa, né, muito forte, né, e o pessoal mantinha a casa bastante limpa, né, que foi guiado por um líder religioso que dizia, olha, a casa não é de vocês, a casa é de Deus. Então eles cuidavam da casa de Deus muito mais do que a casa dele e fazia com que não houvesse a contaminação do mosquito. Foi um dado muito interessante, né, que comprova exatamente, né, esse problema político, cultural, né? Ou seja, se existissem políticas públicas, né, para a gente ter uma água bem tratada, né, e um saneamento também bem cuidado, não que o governo não venha fazendo essas obras, né, mas não na velocidade do crescimento urbano, tá certo? Então você tem problemas de mobilidade, né, problemas de distribuição dessa população, que faz com que o mosquito se adapte. Além disso, o nosso clima, né, que eu acho maravilhoso, né, o mosquito também acho maravilhoso, né, então ele se adapta muito bem, né, apesar que o mosquito adoece com o vírus, né, e transmite para a gente, né, tá certo? Quer dizer, ele passa a ser um vetor maravilhoso, né? Quer dizer, se a gente cuidasse bem do mosquito, cuidasse bem das políticas públicas, principalmente ele não teria essas doenças. Danilo, que relação existe aí entre saneamento e a proliferação da doença? O professor José Luiz estava chamando a atenção para essas condições que acabam sendo favoráveis, né, para a proliferação do mosquito. Então, assim, saneamento e dengue. Primeiramente, boa noite, né? Agradecer a participação aqui, a gente está podendo discutir de um tema, né? Falar sobre um tema tão importante a nível de saúde pública. E falar sobre dengue não tem como não tocar no principal ponto, que é o vetor, né? E boa parte dessa expansão, né, desses casos de dengue está relacionado com a grande capacidade adaptativa, como o professor estava dizendo anteriormente, do Aedes aegypti aos ambientes urbanos, né? Então, o Aedes aegypti ele é um vetor extremamente competente, não só para o dengue, mas para outros arbovírus, né? Então, atualmente no Brasil, o Aedes aegypti está, né, diretamente implicado na transmissão do dengue de forma muito intensa e, mais recentemente, outras arboviroses começam a aparecer também nos preocupando bastante. Mas, de forma geral, é interessante lembrar que ele não somente transmite essas 3 arboviroses, né? Ainda tem outras arboviroses que o Aedes aegypti é capaz de transmitir, né? Então, é um momento de ficar bastante atento, né? E essas ações precisam ser fortalecidas cada vez mais na perspectiva de controlar o vetor, né? Diante da inexistência da vacina, né, as ações efetivas elas são em tratamento de doentes e controle vetorial, né? E toda essa cultura de acúmulo de água, né, as condições sanitárias da cidade do Recife, que elas não são as mais adequadas, isso faz com que o Aedes aegypti se reproduza muito bem, né? Essa história, não, Aedes aegypti só se reproduz em água limpa, né? O que é água limpa?
né? Então, na verdade, esse mito da água limpa que por muito tempo existiu, né? Acreditava-se que era somente em caixas d'água, né? Limpinha, daquela água limpinha. Não, o mosquito ele vai se reproduzir em qualquer água, né? Que não tem um excesso de matéria orgânica. Né? Então, o Aedes aegypti é diferente do Culex, né, que é a muriçoca, que se reproduz bem em fossa, com grande quantidade de matéria orgânica. O Aedes aegypti, nesses espaços, ele não se reproduz bem, ele não vai conseguir chegar à fase adulta de uma forma adequada. Mas água que nós não chamamos de limpa, né, e acabamos rotulando de suja, para ele é tranquilo. Então, recipientes onde tem resto de ração de cachorro, né, que para nós é água suja, para ele é uma água absolutamente tranquila, ele vai conseguir se reproduzir muito bem e vai, né, tá aumentando a sua densidade populacional em diversos ambientes. Claudinice, na sua primeira fala você falou que a dengue ela se manifesta até 4 vezes. Como é isso? Você poderia explicar melhor? Existem 4 sorotipos virais, né, que a gente numerou como DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. As pessoas que adoecem, não dá para você dizer pelos sintomas qual é o sorotipo viral, só através de exames, e esses exames específicos é no início da doença, né? A maioria, a gente só procura uma unidade de saúde depois que manifesta, então não é possível fazer esse exame, só pode ser feito a sorologia, que o ideal é fazer após o 10º dia, mas a partir do 6º já pode ser feito. Esse exame só diz que você teve dengue, então muitas pessoas não sabem qual foi o sorotipo, mas sabem que só pode ter 4 vezes. E é interessante que eu já vi relatos de pessoas que eu já estou na minha 6ª dengue, 7ª dengue, né? E não é verdade, só pode ter até 4 vezes que Agora, já tem imunidade. Quando você tem, você adquire a imunidade. A imunidade para cada sorotipo. Aham. Certo. Vamos voltar para o Zé Luiz. Zé Luiz, na semana passada a prefeitura colocou o exército na rua, né? E assim, o Recife é onde os casos estão aparecendo mais. E, assim, me parece que a tentativa da prefeitura é fazer com que os agentes da vigilância eles tenham mais facilidade para ingressar nas casas. Esse tipo de ação é realmente eficaz? Até que ponto isso contribui para a erradicação do problema? Então, quanto mais pessoas estiverem ajudando, né, para verificar os focos e eliminando, é uma ajuda, sem sombra de dúvida, né? Para a própria situação do desenvolvimento urbano, você vê, realmente eu vi algumas reportagens na TV, a dificuldade dos agentes, né, de entrar em determinadas residências, né, por conta do próprio medo da população, né, roubo e assalto, etc., em determinados locais. Eu acho que a presença do Exército vem ajudar, né, como eu falo, não só os agentes, mas qualquer ajuda é importante, né. Do Exército, eu acho que não digo fundamental, mas é muito importante para ver esses focos, né. Além disso, eu acho que devia existir um programa maior, né, de divulgação na televisão de como evitar, né? Eu vejo em algumas propagandas, mas muito mais do que isso, eu acho que nas escolas devia haver um trabalho maior, na própria universidade também deveria, entendeu? Quer dizer, a população precisa ser mais bem informada, né? Quer dizer, sobre a eliminação. Não é que não exista, mas eu acho que deve existir muito mais, né? Porque, como o Claudinice falou, muitas vezes a pessoa diz que já teve 5, 6 vezes, né? Mas às vezes são outras doenças, né? Entendeu? Causadas por próprios tipos virais, né, de gripe, né? Que dão dores musculares, etc. A clínica é muito parecida, né? Mas a própria propaganda, né, da dengue que está assolando, etc., as pessoas acham que teve o 6º, 7º, 8º, por aí vai, né? Então, a presença, né, de agentes, né, do Exército e outras entidades, né, que possam orientar, né? Não só ir nas residências, né, e colocar, né, esses agentes, né, químicos, né, para eliminar a larva, etc., né, ou mesmo pegar, né, as larvas do mosquito, mas eu acho orientando a população, né. Então, eu acho que por aí eu acho que passa uma iniciativa muito importante. Claudinice, a Secretaria de Saúde do Estado também concorda com essa opinião? É realmente necessário colocar o Exército na rua? Nesse momento. E se é, por que só o Recife, nesse momento, está colocando? Não seria o caso de estender essa ação para outras cidades também? Com certeza, o Exército até se mostra disponível para isso. Agora, lembrando que é uma coisa temporária, Isso, né? isso. Pontual, né? Pontual, então é isso. num período epidêmico Isso. e o Exército veio para somar. Que os outros cuidados também têm que ser intensificados, né? Para que assim, não se acomode, agora eu estou em Exército, Isso. vai fazer tudo, né? Não é. Ele veio só para ajudar esse momento. Principalmente né? em algumas ações, né? Então o Exército vem, Isso. né, para Pontual. locais onde a população não está tendo um acesso fácil, né? Então, para Isso. terreno baldio, né? Então, para espaços que são mais complicados, mas o cuidado dentro de casa, ele deve existir em cada cidadão. Né? Para mim, esse é o principal ponto. Né? Quando nós tivermos pessoas que estão sensibilizadas para cuidar do espaço onde vivem,
né, e daí sensibilizar o entorno de onde vive também para esse cuidado, que por mais que seja feito, né, o controle vetorial através de larvicida biológico, né, ou larvicida químico, qualquer tipo de controle, né, que vá tentar eliminar o vetor, o mais eficiente ainda é o controle mecânico, é você virar os recipientes, é você tampar a caixa d'água. Esse tipo de ação é muito mais eficiente. Isso só é feito pelo próprio morador. Né? Certo, mas nesse caso aí do Exército é uma ação concreta, né? Uma ação que está posta, né? E assim, eu acho que você precisa ainda complementar essa resposta. As ações de controle vetorial é a ação do município, né? O Estado ele tem um apoio técnico e de monitoramento. Então, o município ele pode tomar essa decisão de convidar o Exército, que ele se mostra bem disponível para que faça essa ação. Lembrando só que Recife, ele não fez todo o município. Né? Ele fez naquelas localidades que estavam precisando ter intensificados e dentro dessas áreas intensificadas, aquelas que tinham mais problemas de realmente de entrar nas residências. Então, não foi toda a localidade. Então, precisa ser bem planejado, saber onde é que eu vou usar realmente esse exército, uma coisa pontual, para que surja um efeito bem eficaz. Mas que os municípios podem procurar o exército e ter essa forma de ajuda. Os soldados do Exército, para fazer esse trabalho, eles tiveram que ser também treinados, né? Porque não é simplesmente chegar lá para mostrar que é forte, né? Que tem a força, que está ao lado do agente. Não é uma ação de guerra, não, né? É uma ação sanitária mesmo que eles vão desenvolver. Mas isso que o Danilo falou, eu acho que é um ponto extremamente importante, né? O lado político-cultural nosso, né? Nós sempre, quer dizer, no geral, a gente espera que o governo faça algo, né? Alguém chamado governo faça algo, né? É muito importante que nós, cidadãos, né, tenhamos a consciência de que nós somos o governo do nosso país, né? Então, nós fazemos algo para a nossa residência, para o bem-estar nosso e das pessoas que vivem ao redor. Eu acho que esse é um ponto importante, que deve ser passado à população, né? Às vezes, tem algumas residências que na frente da casa fica água empoçada, e fica esperando que chegue alguém do Estado para tentar limpar, entendeu, né? Ou tentar cuidar. Eu acho que esse é uma parte cultural que deve ser mais colocada nas associações, nas escolas. Essa orientação tem que ser passada, porque hoje é dengue, hoje tem esse vetor, mas se nós não cuidarmos, outros vetores poderão chegar, outras doenças poderão vir, entendeu? Muito bem, a gente vai precisar ainda reforçar essas dicas, essas orientações para que as pessoas realmente se cuidem, porque o Aedes aegypti não é fácil. E a gente vai para o intervalo, lembrando que você pode participar do programa enviando pergunta ou dando sua opinião pelo telefone 21267958, pelo e-mail opiniãotvu@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje conversando sobre a dengue e seu avanço em Pernambuco. Participam deste programa Claudenice Pontes, coordenadora estadual do Programa de Controle da Dengue, José Luiz Lima Filho, coordenador do Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami da UFPE, e Danilo Carvalho, professor e biólogo. Bem, a dengue tem um período de incubação, né? E aí eu gostaria que você, Danilo, como biólogo, falasse um pouco para a gente sobre esse processo, né? Quanto tempo leva para incubar, para se manifestar? Certo. Primeiro a gente tem que entender, né, que nem todo mosquito Aedes aegypti está infectado. Esse é o primeiro ponto, né? Então a fêmea do mosquito Aedes aegypti ela vai se alimentar, né, de um hospedeiro humano, né? Ou seja, de alguém que está com o vírus circulante na corrente sanguínea. E depois de aproximadamente 10 a 14 dias, né, a depender da população de mosquitos, né, porque isso varia, né, de população para população, essa fêmea ela está apta, né, ou competente vetorialmente para transmitir esse vírus para um novo hospedeiro que não estava infectado. Né? Então, a partir desse momento que quando ela vai realizar uma nova alimentação em um outro hospedeiro, né, em uma outra pessoa, porque ela realiza a alimentação, né, em torno de 7 em 7 dias, que ela precisa colocar os ovos, né, então faz parte da biologia do mosquito, né, se alimentar de sangue e ovipositar, né, colocar os ovos nos criadouros. Então depois, né, de mais ou menos uns 14 dias, ela quando se alimenta novamente, ela transmite o vírus. Né? Então a pessoa, né, que acabou de receber o vírus, ela vai passar por um período de incubação,
né? Esse período de incubação, ele vai, para aparecer os primeiros sintomas, né? Vai começar a aparecer lá a partir do 6º dia, mais ou menos, onde você tem as primeiras febres, né? Que ainda são confundidas com febre, né? Uma febre de infecção de garganta ou qualquer tipo de febre, né? E aí a Claudinice poderia falar um pouquinho sobre os sintomas, essa parte, né? Certo, Mas assim, conclui. Então, aí depois desse período que a pessoa começa a apresentar febre, aí o quadro vai se agravando um pouco mais, né? Então, a moleza, né? A prostração, a mialgia, que é a dor muscular, né? A dor no fundo dos olhos, mas aí Claudinice pode falar um pouco mais sobre os sintomas em humanos. E então, Claudinice? A definição clássica de dengue é essa, né? Começando logo com febre e ter 2 outros sintomas. Mas a gente observa que muitas vezes a febre não é aferida, então as pessoas não relatam febre, ou então uma febre muito leve, que passa despercebido, né? Então, se apareceu essa febre, ou não ter uma febre despercebida, apresentando 2 outros sintomas, como manchas no corpo, né, conhecida como exantema, dor de cabeça, dor nos olhos e as dores musculares, que é bem característica da dengue, a gente já pode pensar em dengue. O que é importante é que nesse momento que a gente está em epidemia, teve febre ou um outro sintoma, a gente pensar em dengue. Porque está se cogitando aí zika, chikungunya, mas dentre de todas essas viroses, a que mais preocupa é dengue. Essa é que pode evoluir para uma forma mais grave e que tem uma maior letalidade. Então, sempre pensar primeiro em dengue e manejar clinicamente esse paciente com dengue, que isso é importante. Então, não só para a população, mas como os profissionais de saúde, sempre pensar em dengue. Então, teve o sintoma, tem que procurar o médico. Procurar uma unidade de saúde mais próxima, né, um PSF, a unidade de saúde ou uma policlínica, para que esse caso seja avaliado clinicamente, né, para ver se realmente, às vezes você está aparentemente bem, mas às vezes na tua célula, então fazer um hemograma para ver como é que estão as tuas plaquetas, para ver se você está no estado geral bom, né? E outra importância de se procurar a unidade de saúde é que esse caso, ele vai ser registrado. E a partir do momento do registro, o município vai saber onde está ocorrendo os casos e as ações vão ser direcionadas. Então, daí a grande importância de se procurar a unidade de saúde. Em quanto tempo é possível confirmar se a pessoa está ou não com dengue? Bom, se ela estiver no início da doença, até o 5º dia, ela pode fazer um exame que vai detectar qual é o sorotipo viral. Mas se ela for, geralmente ela procura no 6º, no 7º dia da doença, então não dá para fazer. Então, a partir do 10º dia, que ela tem que retornar à unidade de saúde e fazer a sorologia, saber se teve dengue. Mas nesse período de epidemia, a gente recomenda que não é necessário fazer exame laboratorial em todos. Às vezes a gente pode fazer um vínculo clínico epidemiológico. Então, se o meu parente, eu moro numa casa que a pessoa já tem confirmado laboratorialmente dengue, eu não preciso fazer um exame, eu posso já vincular isso e assim a gente encerra como dengue. Professor José Luiz, qual o grau de letalidade da dengue? Por que a gente tem que se preocupar tanto? Porque é muito mais do que uma simples febre. Bom, pegando o gancho aqui de Claudinice, né, acho que um ponto bastante importante, né, de ir ao posto, fazer um hemograma e verificar as plaquetas, né? As plaquetas são o primeiro agente que cuida dessas pequenas hemorragias que nós temos naturalmente, né? E na dengue uma característica, né, que é um agravante, é a baixa queda, né, que é a queda do número de plaquetas circulantes, né? E daí, às vezes, aparecem as manchas, né? As manchas são pequenas hemorragias que aparecem no corpo. Se você vê externamente na pele, aquilo pode estar ocorrendo internamente, né? E a gravidade da dengue realmente são processos hemorrágicos, né? Daí, né, muito cuidado para não se tomar, por exemplo, né, aspirina, né? Não é um problema febril, dor de cabeça, porque a aspirina, em alguns casos, ela pode passar, ela evita a agregação plaquetária, né? Que é o primeiro mecanismo, um dos mecanismos para evitar a hemorragia, né? Então, se a pessoa tem toda a síndrome, né, vamos dizer assim, da doença dengue, com a baixa de plaqueta, ainda faz aspirina, um pouco de plaqueta aqui tem, elas não vão agregar. Então, pequenos processos hemorrágicos podem levar a uma hemorragia e morte por hemorragia. Que outros comprimidos também estariam relacionados? Então, principalmente o AS, né? Eu diria o AS, né? Paracetamol não? Não, paracetamol, o problema do paracetamol, muitas vezes, é porque o metabolismo hepático, né? Também, que pode estar afetando, por causa da dengue, a dengue também afeta o fígado, né? E aí pode levar a essas complicações. Na verdade, a principal forma de tratar a dengue, né, é tentar, bom, dependendo do nível, né, da baixa de plaqueta da função hepática, tem que cuidar, logicamente, mas evitar tomar medicamentos que possam ainda complicar mais a doença, né?
tá certo? E isso ocorre muito com os anestésicos, né? Os antipiréticos, né? Usados para febre, né? Então, normalmente, a conduta maior, principalmente das pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens, é cuidar com a hidratação, né? Então, a morte pode ser agregada, né, por desidratação, que ela causa exatamente pela febre, e processo hemorrágico, né? A dengue hemorrágica, ainda bem que não tem muitos dos casos, né? Mas o cuidado para que isso não favoreça a hemorragia e a desidratação. Quer dizer, Danilo, então a dengue, quando ela é letal, quando ela é hemorrágica, não está associada a um tipo de vírus específico. Ela está associada ao tratamento inadequado, ao cuidado ou não que a pessoa teve para cuidar Não necessariamente. Na verdade, né, entender a evolução do quadro clínico de dengue é algo muito complicado. Né? Para várias outras doenças existem modelos animais onde você pode, né, fazer alguns experimentos em laboratório, daí você entender a evolução, né, do quadro clínico, né, a parte de sorotipos que você controla isso em laboratório para poder entender a evolução. Né? Dengue não se tem modelo animal para fazer esse tipo de análise, né? Agora que começou a aparecer alguns camundongos humanizados, né? Que são modelos animais que estão começando a sinalizar a evolução do quadro clínico de dengue, mas é muito complicado você saber por que ela vai para a hemorrágica e que sorotipo, ou qual genótipo desse sorotipo 1, né, leva a uma hemorrágica, ou do 2, ou do 3, ou do 4. É claro que, como o professor estava dizendo, alguns medicamentos eles potencializam, né, aumentam essa probabilidade da evolução para o quadro, né, de dengue hemorrágica. Né? Se o paciente estiver usando ácido acetilsalicílico, né, inibindo essa agregação plaquetária, então você pode ter um extravasamento e ter a hemorragia. Mas é complicado fazer uma associação direta, não. O dengue 1 ele tem uma chance maior, o dengue 2 tem uma chance maior. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado disso. E o fato de você estar tendo pela segunda vez ou pela terceira vez, isso potencializa? Existem algumas teorias, né? Na verdade, existem várias teorias em relação a esse agravo pré-hemorrágica, né? Tem algumas pessoas que dizem que se você pegou uma vez o dengue 1 e depois o dengue 2, o seu risco é maior de desenvolver uma hemorragia. Já existem outras pessoas que dizem, não, você pegou o dengue... Outras teorias, né? Que dizem, se você pegar o dengue 1 uma vez, em outro momento você pegar novamente o dengue 1, só que de uma outra linhagem, um outro genótipo viral, você tem uma probabilidade aumentada. Então, existe aí algumas teorias, mas a gente não pode bater o martelo, não. Se você já pegou uma vez, a segunda é hemorrágica, a terceira é hemorrágica. É muito complicado, né, fechar uma definição exata. Né? Tem várias teorias aí publicadas, né, inclusive de pessoas que têm um grande nome a nível mundial, né, que vem trazendo isso, mas são teorias que a gente não pode bater o martelo ainda. É um ponto importante, isso que o Danilo falou, não é bem a doença em si, né? Tem um receptor, né? A pessoa que vai ter a doença, né? Então, a expressão da doença, ela pode variar de pessoa para pessoa, né? Eu não posso dizer um comparativo, mas para vocês entenderem melhor, não são reações alérgicas, por exemplo, né? Então, as pessoas têm reação alérgica a determinado componente, elas reagem de forma diferente, né? Então, as doenças elas surgem de forma diferente para pessoa, em momentos diferentes. Quer dizer, vai depender eu diria assim, do patrimônio genético de cada pessoa para que tenha uma determinada reação e outras não, tá certo? Então, essa variação ocorre. Tem pessoas, inclusive, que às vezes teve uma pequena febre, né, uma pequena dor que acha porque pegou algo pesado, né, e eventualmente vai fazer um exame e viu que tem a dengue. Né? E tem né? assintomáticas. Exatamente, ou isso. seja, é a reação do organismo daquela pessoa, né, que foi de encontro àquele agente causal. Né? Então, é bem capaz, como o Anísio falou anteriormente, que muitas pessoas tenham tido dengue, entendeu? Que, na verdade, nem sabem que tenham tido dengue. Exatamente porque o organismo dela reagiu de forma diferente a cada presença viral. Percebe? Então, a reação de cada organismo, ela apresenta de forma diferente, não de forma... dependendo do patrimônio genético de cada pessoa. Né? Claudinice, qual a proporção hoje de letalidade da dengue? Aqui em Pernambuco tem ocorrido muitos casos de óbito por conta da doença? O cálculo da letalidade da dengue ela é feita pelo número de casos graves em relação aos óbitos, né? Porque entende-se de que você evoluiu para a forma grave, pode ocorrer óbito. Se teve só aquela forma branda da doença, não teria. Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza de que até 1% das formas graves seria tolerável. Mas nenhum estado consegue chegar a essa. Então, a gente tem letalidades, comparando com esse parâmetro, bem alto. Então, hoje a gente está em torno de 20% a 25% dos casos de dengue grave que evoluíram para óbito. Isso corresponde a quantas pessoas?
Aí depende de cada ano, né? Pronto, esse ano, até a semana epidemiológica 17, foram notificados 20 casos de óbitos. Desses, até agora, só foi confirmado um, descartado um, né? Mas o que a gente não quer é que nenhum óbito ocorra. Então, a gente tem que fazer de tudo para que o paciente seja suspeito com dengue, seja oportuno e comece a hidratação. Claro. A hidratação é fundamental. fundamental. Né? E ficar atento também para os sinais de alarme. Isso. Porque a dengue, ela dá os sinais que a doença está se agravando. Então, se a pele começar a ficar pegajosa e fria, dores abdominais intensas e vômitos persistentes, é um sinal de agravamento da doença. Então, esse momento tem que procurar uma emergência, porque a hidratação tem que ser venosa e tem que ser monitorada as plaquetas. Então, isso tudo alerta para a gente ver que a dengue ela pode ser revertida nesse momento. Então, a população tem que saber os sinais de alarme, né, da doença e sempre que tiver com suspeita, beber bastante líquido, principalmente água. Certo, a gente vai falar ainda um pouco sobre a forma como as pessoas devem se alimentar, né, se podem fazer exercícios físicos. Então, tem algumas coisinhas que eu gostaria ainda de acrescentar, mas eu vou deixar isso para o último bloco para a gente poder falar um pouquinho ainda nesse, que está já terminando também, sobre as outras variações. Então, a chikungunya, por exemplo, ela apareceu já em alguns estados aqui no Brasil, né? Acho que Iguaracy teve 2 suspeitas, não sei se se confirmou. Né? Então, qual é realmente a situação da chikungunya? Depois eu queria saber que doença realmente é essa. No Brasil já tem confirmação de transmissão na Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O estado de Pernambuco até agora só tem casos importados, ou seja, pessoas que foram para a área de transmissão, voltaram com uma doença, mas não houve a transmissão naquela localidade. Então, nesse ano, a gente tem 2 casos positivos, importados, e que a vizinhança está sendo monitorada. Então, a gente já fez várias coletas de exames, a gente está partindo agora para o último para descartar que não houve transmissão. Até o momento, não tem transmissão nem de chikungunya, nem detectamos o Zika, que também foi detectado em 2 estados, né, no Rio Grande do Norte e na Bahia. O estado de Pernambuco ainda não tem. Danilo, o que é a chikungunya? Por que é diferente da dengue e sendo transmitida pelo mesmo mosquito? A gente ouve falar muito que chikungunya é primo de dengue, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de fala, porque chikungunya não é primo da dengue, né? Ele, para ser primo, tem que ser da mesma família, pelo menos, né? Então são vírus distintos, tá? Então tem mecanismos evolutivos bem diferentes um do outro. Né? E o chikungunya não é uma novidade, é uma novidade para a gente aqui no Brasil. Né? A chikungunya já causou vários casos na Europa, né? E em outras regiões do mundo. Então, para nós, desde quando? Surgiu quando? Para nós, parece que começou surgiu na África também. Na África causou vários casos, na França já, em algumas ilhas, né? Ilhas La Réunion, que pertence à França, já registrou uma grande quantidade de casos. Então, assim como o Zika também na África e na Ásia também tem registrado casos. Então, não são vírus novos, não apareceram agora, nem foram inventados agora. Né? Eles estão aparecendo no Brasil agora e causando uma preocupação no território brasileiro. Né? Mas o chikungunya ele tem uma característica muito diferente no que diz respeito à dengue, porque ele causa dores articulares de uma forma bem mais severa do que a dengue. Né? Então, a dengue, na verdade, ela causa mais dores musculares e o chikungunya vem com uma característica diferente, causando dores articulares, né? Então, uma das principais características, né, de pessoas que estão com chikungunya é ter dor articular muito forte, né? Por um tempo longo até, né? Por um tempo longo, porque ela pode cronificar, né? Então, pode ter a fase aguda e crônica, né? Então, né, chikungunya tem relato de casos de pessoas que sofreram com artrite por mais de 2 anos. Né? Então, na literatura, tem coisas bastante sérias falando sobre o chikungunya, mas, diferentemente da dengue, o chikungunya não tem altos números de letalidade. Né? Então, aí o chikungunya ele causa uma preocupação maior em mulheres grávidas. Né? Se no momento do parto ela tiver com chikungunya, ela pode transmitir, né, o vírus para o bebê. Né? Então, são alguns detalhezinhos que são diferentes da dengue. Né? E a gente tem que saber diferenciar isso muito bem, então, né? Para não estar colocando todo mundo no mesmo pacote, né? E não é dessa forma. O mosquito é o mesmo, isso preocupa muito. Apesar de ser mais duradoura, é menos mal ter a chikungunya do que ter a dengue, Zé Luiz? Bom, talvez, voltando aqui que eu tinha falado, depende, né, de cada pessoa, né, para ter a doença. Né? Quer dizer, veja só os extremos, você pode ter uma dengue
que pode ser um simples resfriado, você tem a dengue, né? Tem a chikungunya, né, que você não tem tantos problemas articulares, né? E vamos aos extremos agora, né? Você ter chikungunya e passar mais de 2 anos com problemas reumáticos, você pode, não posso dizer que vai desenvolver uma artrite reumatoide, né? Porque é outra doença completamente, mas as dores, a situação pode até ser, em termos de imobilidade, né, ser imobilizante para o paciente, você imagina, né? E até acompanhado de febre, né? E a dengue, né, ser acompanhado de uma dengue hemorrágica leva a óbito, né? Dentro desses 4 espaços que eu coloquei, tem uma variabilidade grande de cada paciente, dependendo muito do tipo de resposta que ele vai ter, né? Bom, a chikungunya tem muito poucos casos registrados, né? E talvez para a nossa população, falta um pouco de conhecimento de como ela pode desenvolver-se ou se adaptar à nossa população, né? As pessoas dizem, não sei se estou com dengue ou com chikungunya. Pois é, mas aí é muito, eu não posso dizer que é o marketing, né, da doença, né? Mas as pessoas, por terem as dores musculares, né? E aí tem um problema de mobilidade, dependendo da idade, eu já disse que tem um problema articular, e aí você confunde, né, toda essa E tem pessoas patologia. com Né? dengue que tem forte dores. Exatamente, Sim, exatamente. até Você difícil. mistura. Até difícil na hora de perguntar para o paciente, né? Dói, onde dói no braço? Aí dói tudo, né? Então, isso é complicado. Certo. E a Zika? A Zika, a gente fala um pouquinho mais sobre ela no próximo bloco. Né? Lembrando que você ainda pode participar do programa, enviando sua pergunta ou seu comentário para o telefone 21267958, para o e-mail opiniãotvu@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. Dengue é o tema de hoje. Participam do programa Claudenice Pontes, coordenadora estadual do Programa de Controle da Dengue. José Luiz de Lima Filho, coordenador do Laboratório de Imunopatologia Keizo Assami, da UFPE. E Danilo Carvalho, professor e biólogo. Bem, a gente deixou uma pergunta no ar. Foi a Zika. O que é diferente entre Zika, dengue e chikungunya? A zika ela se apresenta mais brando, né? Quase não relatando febre. Tem umas manchas avermelhadas que lembram um pouco de brotoeja, né? Que ela é bem mais grosseirinha, as manchas avermelhadas. E edemas. Mas todas as pessoas que tiveram essa sintomatologia parecida com zika aqui no estado de Pernambuco, quando a gente fez o diagnóstico laboratorial, apresentou dengue. A gente ainda não detectou zika nesses pacientes. Então, até agora, a gente vem detectando dengue, que a gente estava até discutindo que dengue está bem diferente. Tem pessoas que manifestam com toda a sintomatologia clássica, com febre alta, outras com febre branda, outros que nem relatam, e quando a gente vai fazer um exame laboratorial, a gente vê a presença do vírus dengue. E a Zika é também tão perigosa quanto a dengue, Zé Luiz? Então, bom, voltando àquilo que eu falei, as doenças, às vezes, normalmente são simples, mas dependendo de cada pessoa, ela pode ter reações bem mais fortes, né? Quer dizer, existem descrições para um caso de Zika que realmente é muito branda, né? Mas com processo de edema, em alguns casos, elevado, né? Você imagina um paciente idoso com dificuldade respiratória e tem acúmulo de líquido em determinada região. Isso pode levar a casos severos e até óbito mesmo, né? Tá certo? Então, vai depender muito, né, da reação de cada paciente a esses tipos virais, né? A Zika, em teoria, mais branda, mas dependendo da resposta do paciente, pode levar a casos mais sérios, né? Entendeu? Ainda bem que não foi registrado tantos casos aqui, né? Ela pode tanto se adaptar quanto aumentar, né? A gente não sabe, né? E para acabar com a doença, temos que acabar com o vetor? Esse é o único caminho? Na verdade... E é possível se acabar, se erradicar na verdade, totalmente? nós precisamos usar a palavra controle, né? Antigamente usava-se erradicação, né? Na verdade, nós sabemos que é tecnicamente impossível, né, acabar de vez com a Aedes aegypti. É um vetor que está muito adaptado. Ele tem, né, é um vetor que ele coloca uma grande quantidade de ovos todas as vezes que ele vai ovipositar, né? Então, assim, uma fêmea coloca em média 150 ovos, né? Então, ela tem um comportamento muito peculiar, que ela não deposita os 150 ovos no mesmo criadouro. Então, ela coloca 20 aqui, 20 ali, 30 ali, né? Então, esse comportamento da própria espécie nos sinaliza que é praticamente impossível erradicar, porque faz parte do comportamento da própria espécie. Agora, controlar, sim, né? Então, o nosso ponto é controle. Então, tentar deixar essa população de mosquitos, né, seja aqui em Recife ou qualquer cidade do estado,
a menor possível para que nós possamos ter, né, essa redução no número de casos, né? Então, é claro que o controle vetorial é o grande ponto, né? Então, assim, tem que controlar mesmo. As populações de mosquito, infelizmente, elas estão bastante resistentes a alguns inseticidas já, né? Então, tem uma série de estudos, né, lá do Centro de Pesquisas Ageu Magalhães e de várias regiões do país que tem testado, né, essas populações de mosquitos para algumas classes de inseticida, então estão muito resistentes, né? Houve recentemente uma mudança a nível nacional, né, do larvicida utilizado. Então, são várias questões muito complicadas de fechar, né? Então, por muito tempo utilizou-se um larvicida em populações que estavam resistentes ao larvicida, então nada adiantava, né? Então, depois que as pesquisas mais voltadas para a área acadêmica começaram a identificar essa resistência, e aí foi sinalizada a necessidade de mudança, né? Então, isso é muito, muito importante. No supermercado, alguns inseticidas trazem lá a indicação de que combate o mosquito da dengue. A gente, nesse caso, não deve seguir aquela orientação? Mas ali são adulticidas, né? O que acontece? O grande problema, né, o maior problema que nós temos é a grande produção de larva. Então, o Estado, a Prefeitura, né, quando eles atuam, né, nesse controle vetorial, na verdade, o controle vetorial é de responsabilidade das prefeituras, não é, Claudenice? Isso. Então, a Prefeitura, quando ela atua, né, colocando larvicida nos criadouros, a Prefeitura do Recife, até certo tempo atrás, se eu não me engano, ainda está usando um larvicida biológico, que é o BTI, que é o mais indicado, né, mas também é muito caro, né? Então, Não adquiriu resistência ainda? não, ao BTI não. Pouquíssimos casos têm algum tipo de resistência, mas o BTI ainda é o melhor inseticida para ser utilizado, né? Inclusive, lá no Centro de Pesquisa Ageu Magalhães existe um grupo fortíssimo estudando, né, esses mecanismos relacionados ao BTI e às larvas. Então, é o melhor larvicida a ser utilizado. Mas boa parte do país não está utilizando o BTI. A Prefeitura do Recife ela continua financiando, né, esse larvicida porque ele é mais caro, né? Mas assim, antigamente utilizava-se o Temefós, né? E o Temefós ele tem uma razão de resistência, as populações têm uma razão de resistência gigantesca, ou seja, não mata mais. Não adianta eu colocar Temefós, que é a mesma coisa que está colocando farinha na água, que não vai adiantar. Né? Então, é muito complexo. Claudenice, qual é a orientação para as pessoas? Qual o tipo de prevenção caseira? É mosquiteiro? É a raquete? Algum tipo de inseticida seria apropriado? É alguma vela? Enfim, o que é que funciona e o que é que não funciona? Só complementando ali o que Danilo falou, a questão do larvicida. O larvicida utilizado no Programa Nacional de Controle da Dengue é preconizado pela OMS, né, comprado pela OPAS. Então, eles são testados e avaliados para distribuir uniformemente a todo o estado, a todo o território nacional. Então, o Ministério é que fornece o larvicida. Então, aí, no caso, o Recife optou em comprar, só que isso é um custo muito alto, né? Em vez de você estar utilizando esse dinheiro em outros recursos, você poderia estar adquirindo larvicida, né, diretamente do Ministério, você está comprando larvicida caro, que é o BTI. Mas voltando às fórmulas mágicas que a gente encontra na internet, nada substitui a eliminação do criadouro, né? Então, se eu tenho um armazenamento de água, que é onde vai proliferar o mosquito, e eu mantenho bem ele fechado, eu não vou precisar estar procurando outras novidades, né? Mas, como muitas vezes pode ter o vizinho, né? Pode ter outra pessoa que não cuida, então o repelente é bem-vindo, qualquer outra forma de prevenir, lembrando que isso não controla, né? E ninguém confia naquele mosquitinho que fica passando ali, não dá nem para você identificar a olho nu se é mosquito da dengue ou não. Aí você não né? vai esperar para ver se ele está saber. contaminado ou não, né? Pois é, então as pessoas elas vão querer usar alguma forma de combater, de eliminar aquele mosquito. Então, qual é a orientação para eliminar aquele mosquito, independente até dele ser da dengue ou não ser. No caso aí seria para repelir aquele mosquito que está ali voando, né? Sim. Lembrando que ele já pode ter depositado os ovinhos dele lá e está ali proliferando. Então, pode-se usar o mosquiteiro, qualquer coisa, qualquer barreira que chegue, telas nas janelas, né, nas portas, repelente, mosquiteiro, raquete,
mas nada substitui a eliminação desse tipo de criador. Então, E a isso- sapos ou peixinhos? Tem um programa aí da Secretaria, aliás, do Governo do Estado, né? Aliás, eu não... É do município. É de um A gente município, também né? incentiva. Que tá colocando os Existe- peixinhos. Como é essa história dos peixinhos? Existem municípios que, por conta da falta de água, eles têm grandes reservatórios, né? Que são aquelas cisternas, caixas d'água artesanais, que fica difícil a gente calcular o volume para colocar o larvicida adequado. Então, para essas situações, a gente recomenda o uso de peixes larvívoros, que são peixes que vão se alimentar de larvas. Então, se o mosquito for lá, eu vou depositar a larva, o peixe vai se alimentar, então não vai ter esse criadouro aí em potencial. Então, isso também é recomendado. José Luiz, essa proliferação dos mosquitos tem alguma coisa a ver com o desequilíbrio ecológico? Em cidades do interior, por exemplo, antigamente a gente via muito sapo, né? Eu falei no sapo aqui meio brincando, mas assim, porque eu tenho um carinho muito especial pelos batráquios, né? Então, era muito comum a gente ver muitos sapos, gias, e hoje a gente já não enxerga, né, com tanta facilidade esses animais. Essa proliferação assim desesperadora de mosquitos, tem alguma relação? O desequilíbrio ambiental, né, que em alguns casos a gente não sabe muito bem por quê, né? Algumas espécies, né, desaparecem, outras espécies aparecem de uma forma... Quando você fala do desequilíbrio ambiental, por exemplo, citar um exemplo da abelha, né? A abelha está desaparecendo nos Estados Unidos e a gente não sabe muito bem por que as abelhas estão desaparecendo, né? Pesticida, uso de alguns produtos químicos que talvez fosse para eliminar determinado componente, favorece o aparecimento de outras espécies. Então, quando a quantidade de mosquito aumenta, é porque está havendo desequilíbrio. Isso é fato, né? Então, a falta do equilíbrio ambiental favorece ou não o surgimento de outras espécies, né? Então, realmente, o equilíbrio, como o Claudinei falou muito bem, né? Se você começa a regular, né, o ambiente, né? Ou seja, exatamente, não fazendo criadores. O que nós estamos fazendo, entre aspas, né, é fazer criadores cada vez mais desses mosquitos, tá certo? O tratamento seria você evitar isso. Você colocar os espécies, você imagina a quantidade de sapos que você teria de colocar os de rã para tentar controlar, né? Eu lembro que foi tentar fazer isso na Austrália, né, para controlar um determinado tipo, né, de animal lá, e a coisa se complicou, né? Na verdade, o homem entende muito pouco ainda, né, do seu controle ambiental, né? E mais uma vez, como a gente falou anteriormente no início do programa, ao crescimento da urbanização meio desorganizada, né, faz com que favoreça algumas espécies e outras não, né? Então, o crescimento urbano, né, que faz com que algumas espécies de peixes, ou de rão de sapo, desapareçam, né, tá certo? E consumimento das cobras, favorece o surgimento e o ambiente mais favorável para aqueles tipos de agentes, como no caso dos mosquitos, né, tá certo? Tanto do Aedes aegypti, né, quanto da muriçoca comum, tá certo? Então, o desequilíbrio, isso é um fato, né? Quer dizer, como você pode ordenar isso? Isso é bastante provado, como falei anteriormente, né? Essa região do Rio de Janeiro me chamou muita atenção, porque eles mantêm quase que o equilíbrio ambiental e faz com que não haja a presença do mosquito contaminado, percebe? Então, se você olhar, não estou querendo dizer que é uma ideia devastadora para o mundo, né, o desequilíbrio ambiental, mas nós entendemos pouco no nosso ambiente, né? O homem, como digo, a Terra, ela tem 13 bilhões de anos, as bactérias têm 4 bilhões de anos, e o homem não chegou a 1 bilhão de anos, tá certo? E nós nos achamos no direito de tentar desequilibrar o ambiente. E o ambiente tenta se reequilibrar. Na verdade, o que existe é isso, né? Então, a gente precisa entender melhor isso. E eu não falo eliminar, né? A primeira palavra que você falou muito bem, vamos eliminar. Não vamos tentar eliminar. Como ele fala, vamos negociar. Né? Vamos negociar. Que é o controle. Vamos negociar com a natureza, vamos negociar com os mosquitos, vamos negociar com o ambiente. No negócio, os dois ganham. Né? Agora a gente está perdendo. Aí não está negociando, está querendo eliminar. Né? O homem tem pouco tempo de vida na Terra, por incrível que pareça. Alguns desses agentes têm muito mais tempo do que nós. Eles já são muito mais adaptáveis. Então, eliminar vai ser um nível de dificuldade bastante acentuado. Então, é melhor a gente negociar com ele. Mantendo a água limpa, o cuidado ambiental, a cultura ambiental, né? E é como, mais uma vez falei, eu acho que a importância da educação nas escolas, dos centros, nas igrejas, né? Nas redes sociais, orientar a população da forma mais eficiente possível para que se elimine, né, o vetor contaminado. Isso é importante. Certo. Eu queria voltar para a Claudinei. Claudinei, como se dá o monitoramento da presença da dengue nas comunidades, né, nas cidades, nos ambientes públicos, nos espaços comerciais? Ou seja, a gente tem sempre aquela ideia de que ele está presente nas residências, mas não é só nas residências.
Do mosquito. Isso é uma ação do município, né? Ele tem que visitar esses imóveis e preconiza-se ele ter um ciclo para que ele visite em 2 meses, que seria o ciclo. Então, isso é baseado no tempo de persistência do larvicida. Então, o agente de endemias, ele fica responsável por uma determinada localidade, que pode ser de 800 a 1.000 imóveis, e aí inclui tudo, né? Comércio, o que tiver naquela área, ele vai ficar responsável. Então, ele vai ficar visitando e monitorando. O Estado de Pernambuco instituiu o LIRA, que é o levantamento de índice rápido que a gente faz a cada término desse ciclo. Então, o agente visita por 2 meses toda a sua área, e no final dessa visita, que ele completou esse ciclo da área que ele tem responsabilidade de cobertura, é feito esse levantamento de índice. Faz um sorteio aleatório, faz-se coleta de amostra e assim a gente faz um levantamento que é o índice de infestação. Quantos mosquitos tem naquela localidade? Que a gente vai estratificando de acordo com a área de cada agente. E assim a gente tem um diagnóstico. Com esse monitoramento, a gente ainda tem um monitoramento dos casos notificados. As pessoas que procuraram a unidade de saúde, que registrou, a gente sabe onde está ocorrendo e assim a gente calcula a incidência da doença nas localidades. É esse monitoramento que é realizado. Professor Danilo, o mosquito prefere o inverno ou o verão? O verão, porque tem uma grande quantidade, né, de Então, locais. Certo. Então, a tendência é haver uma diminuição agora? Na verdade, funciona assim, né? Geralmente, as maiores densidades vetoriais, né, elas estão relacionadas no período após a chuva. Então, você tem uma chuva, né, depois que choveu, você tem vários criadouros disponíveis, né, e depois de uns 15 a 20 dias após esse período grande de chuva, você tem uma grande densidade populacional, porque foi o tempo suficiente para aquela quantidade mínima de vetores que estava no ambiente colocar os ovos nesses diversos espaços, daí você tem um aumento populacional. Né? Isso é muito claro, você vê essas curvas, né, muito bem desenhadas nos gráficos quando você relaciona, né, pluviosidade com densidade vetorial. Né? E aí umas coisas que eu quero chamar a atenção para essas ações que as pessoas fazem em casa na tentativa de afastar esse mosquito que está ali voando. Né? Primeiramente, o uso de repelente. Muitas pessoas utilizam repelente em excesso. E a gente tem que lembrar que aquela droga que está lá para repelir o mosquito, ela também tem uma influência sobre o nosso corpo. Então, tem pessoas que têm passado repelente em grande quantidade na face, repetidas vezes, né, por conta desse grande momento, desse momento que estamos vivendo de epidemia, né? Então, as pessoas precisam lembrar que repelente tem que ser usado de forma racional, né? Então, não passar próximo ao olho, próximo à boca, próximo ao nariz, no máximo 3 vezes, né, ao dia. Então, e tem pessoas né, alérgicas também. Eu não posso usar repelente. Então, isso é outra coisa. Isso então, é uma né, coisa. tem que se procurar também um médico para ver qual para ver o se ideal. pode, qual deles pode, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto são os inseticidas, né? Que as pessoas têm borrifado nos quartos e indo dormir logo depois. Né? Aquela nuvem de inseticida, ela vai matar o mosquito, né? Mas ela também tem um impacto sobre a saúde humana. Então, né? Quando precisar fazer isso, que a melhor forma é telar as janelas, manter as portas fechadas, para que não tenha que estar usando inseticida sempre. Mas se precisar usar, passa o inseticida, depois abre para ventilar e aí depois sim você vai dormir. Mosquiteiro, tem muita gente usando mosquiteiro e o mosquiteiro está servindo de gaiola para mosquito. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem pessoas que compram mosquiteiro, instalam mosquiteiro, vão usando e depois o mosquiteiro começa a ter furos naturais de uso. Aí o que acontece? O mosquito entra por esses furos e aí fica preso ali dentro. Aí a pessoa guarda o mosquiteiro, quando ela vai dormir, ela está dormindo junto com os mosquitos. E a raquete, né? Muita gente usa raquete, só que ela não está matando o mosquito. Às vezes ela derruba o mosquito, mas não mata. Então, ficar atento a essas questões. Está muito orientadora essa sua fala final, inclusive não vai dar mais nem tempo de a gente fazer considerações finais, mas eu acho que foi importante essa fala que você fez aqui e a gente aproveita para agradecer a participação de todos vocês e a sua participação também. Então, Opinião Pernambuco encerra aqui. A todos, uma boa noite e até o próximo programa.